Era uma manhã comum. A criança corria pelo corredor de pedra. O padeiro já tinha acendido o forno. O cachorro dormia acorrentado perto da porta. Então o chão tremeu. Não foi a primeira vez. Nos últimos dias a terra havia gemido algumas vezes como um animal inquieto sob os pés. Ninguém parou, ninguém fugiu, porque Pompeia era uma cidade que não tinha medo. Tinha praças, fontes, teatros, vinhos e sol o ano inteiro. Mas naquela manhã de agosto do ano 79 d.C., o céu começou a escurecer às 11 horas da manhã. E o que veio a seguir não tinha nome, não tinha precedente, não tinha escapatória. Em menos de 24 horas, uma cidade inteira deixaria de existir. E ninguém, absolutamente ninguém, sobreviveu para contar o que foi ver aquilo de dentro. O que aconteceu em Pompeia não foi apenas uma erupção vulcânica. Foi o apagamento completo de uma civilização viva, em pleno funcionamento, no auge da sua rotina. Uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, varrida do mapa em menos de um dia, enterrada sob metros de cinza, pedra, pomes e gases mortais. Por séculos, Pompeia simplesmente desapareceu. Não havia ruínas visíveis, não havia túmulos, não havia memória física. A cidade existia apenas em alguns textos antigos, como um nome perdido entre outros nomes. Foi somente no século XVIII que o mundo redescobriu o que estava enterrado ali. E o que encontrou era perturbador. Não uma cidade destruída, mas uma cidade congelada. Pães ainda no forno, grafites nas paredes, corpos em posição de fuga, uma criança nos braços da mãe. O Vesúvio não destruiu Pompeia, ele a preservou, e foi exatamente isso que tornou tudo tão insuportável de contemplar. Foi o apagamento completo de uma civilização viva em pleno funcionamento, no auge da sua rotina. Uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, varrida do mapa em menos de um dia, enterrada sob metros de cinza, pedra, pomes e gases mortais. A cidade existia apenas em alguns textos antigos como um nome perdido entre outros nomes. O Vesúvio não destruiu Pompeia, ele a preservou. Por séculos, Pompeia simplesmente desapareceu. Não havia ruínas visíveis, não havia túmulos, não havia memória física. Foi somente no século XVIII que o mundo redescobriu o que estava enterrado ali. E o que encontrou era perturbador, não uma cidade destruída, mas uma cidade congelada. Pães ainda no forno, grafites nas paredes, corpos em posição de fuga, uma criança nos braços da mãe. O Vesúvio não destruiu Pompeia, ele a preservou, e foi exatamente isso que tornou tudo tão insuportável de contemplar. Existe um equívoco comum sobre Pompeia. Muita gente imagina uma cidade decadente, à beira do colapso, como se a destruição fosse, de alguma forma, inevitável ou merecida, mas a verdade histórica é exatamente o oposto. Pompeia era próspera, era moderna para os padrões do seu tempo. Tinha calçamento nas ruas, sistema de água corrente, bares, lojas, anfiteatro para espetáculos, bordéis, lavanderias públicas. Era uma cidade com vida noturna, política local, eleições, campanhas escritas nas paredes. Havia piadas gravadas em pedra, havia declarações de amor, havia reclamações de vizinhos barulhentos. Pompeia era, em todos os sentidos, uma cidade de gente normal vivendo uma vida comum. E foi exatamente essa normalidade que tornou o seu fim tão brutal. Não caiu uma cidade em declínio, caiu uma cidade que não sabia que estava prestes a morrer. O século I d.C. era o momento mais alto do Império Romano. Roma governava um território que se estendia da Bretanha ao Egito, do Atlântico à Mesopotâmia. As estradas romanas conectavam povos, línguas e culturas diferentes numa rede única de comércio e poder. O Mediterrâneo era chamado de Mare Nostrum, o nosso mar, porque Roma dominava todas as suas margens. Pompeia estava inserida nesse mundo de forma privilegiada. Localizada na costa da Campânia, no sul da Itália, era um porto ativo, um centro comercial e um destino de veraneio para famílias ricas de Roma. Sua economia girava em torno do vinho, do azeite, do peixe processado e do comércio marítimo. A região inteira era fértil e abundante. Os solos ao redor do Vesúvio eram extraordinariamente ricos, resultado exatamente das antigas erupções que ninguém mais lembrava. A montanha era vista como uma bênção, não como uma ameaça. Era coberta de vinhedos e florestas, parecia viva da melhor forma possível. Ninguém sabia que ela respirava. O Vesúvio não era uma montanha comum, era um vulcão adormecido há cerca de 700 anos, um vulcão que a civilização romana simplesmente não reconhecia como vulcão porque não havia memória humana de nenhuma erupção anterior.
Os gregos antigos tinham deixado registros vagos, mas eram textos distantes, interpretados como mitologia. Por baixo daquela montanha tranquila, a uma profundidade de vários quilômetros, existia uma câmara de magma sob pressão crescente. Durante meses, possivelmente anos, o calor havia aumentado lentamente. A água subterrânea havia começado a evaporar. Os tremores menores eram sinais que ninguém sabia ler. Em agosto do ano 79, o tampão rochoso que selava o vulcão por dentro chegou ao seu limite. A pressão acumulada por séculos encontrou finalmente o seu caminho para fora. Ninguém sabia que ela respirava. Às 11 horas da manhã do dia 24 de agosto do ano 79, o Vesúvio explodiu. A coluna de material expelido para o céu atingiu entre 20 e 30 quilômetros de altura. Uma nuvem de pedra-pomes em cinzas e gases tóxicos que se expandia para todos os lados, visível a centenas de quilômetros de distância. Plínio, o jovem, estava do outro lado da baía, em Miseno, e descreveu o que viu em cartas que sobreviveram até hoje. Ele comparou a nuvem a um pinheiro gigante crescendo no céu. Uma árvore de fumaça e pedra, com um tronco estreito que se abria para todos os lados no alto. Em Pompeia, as primeiras pedras de pomes começaram a cair como chuva. Pedras quentes, porosas, do tamanho de punhos fechados. As ruas foram cobertas, os telhados começaram a ceder. Tentaram a primeira grande decisão da sua vida: ficar ou fugir. Muitos fugiram. Muitos ficaram. Essa escolha determinou quem sobreviveu. Por horas, a chuva de pedra-pomes continuou. Aqueles que haviam permanecido em casa acreditavam estar protegidos. Cobriam a cabeça com travesseiros, como descreve Plínio, e aguardavam o fim da tempestade. Mas o acúmulo era constante e os telhados, um após o outro, desabavam sob o peso. E então, na madrugada, a situação mudou de natureza. A coluna eruptiva colapsou. O que havia subido verticalmente por horas desabou sobre si mesma, gerando ondas de gás superaquecido e material vulcânico que desceram pelas encostas do Vesúvio a velocidades acima de 100 km por hora. Os vulcanólogos chamam esse fenômeno de corrente de densidade piroclástica. Os habitantes de Pompeia chamaram de fim do mundo. A temperatura dessas ondas ultrapassava 300 graus. Quem estava no caminho não tinha tempo de perceber o que havia chegado. Os corpos encontrados pelos arqueólogos não mostram expressões de agonia prolongada. Mostram o instante exato do impacto, corpos que pararam de existir antes de entender o que estava acontecendo. Os que tentaram fugir pelo mar encontraram as águas agitadas e barcos impossíveis de lançar. Plínio, o velho, almirante da frota romana, tentou organizar uma operação de resgate. Atravessou a baía com navios para ajudar os sobreviventes. Não conseguiu desembarcar. Acabou morrendo na tentativa, sufocado pelos gases na praia de Estábia. No interior da cidade, aqueles que oravam aos deuses não receberam resposta. Os que tentavam compreender não tinham vocabulário para nomear o que viam. O céu negro ao meio-dia, o cheiro de enxofre, a terra que não parava de tremer. Para uma mente do século I, isso só podia significar uma coisa: o fim dos tempos, a ira dos deuses, o colapso do mundo ordenado. Em certo sentido, para eles, era exatamente isso. Quando o Vesúvio esgotou sua fúria, o silêncio que se instalou era de outra natureza. Havia desaparecido sob 4 a 6 metros de material vulcânico, Herculano, a cidade vizinha, sob mais de 20 metros. A região inteira havia sido transformada. Rios mudaram de curso, a linha da costa se alterou. A paisagem que existia antes simplesmente não existia mais. O Império Romano, em toda a sua grandeza, não tinha ferramentas para compreender o que havia acontecido, muito menos para evitar que acontecesse de novo. O imperador Tito enviou ajuda. Recursos foram destinados à reconstrução da região. Mas Pompeia não foi reconstruída. Não havia nada para reconstruir. Ela foi esquecida, coberta, apagada da memória viva dos homens, e o mundo seguiu em frente como sempre faz. Pompeia nos assombra não pelo que destruiu, mas pelo que revelou. Uma cidade comum, pessoas comuns, uma manhã comum que se tornou a última. Nos séculos que se passaram, encontramos nos seus escombros uma verdade desconfortável. A fragilidade não é uma característica das civilizações fracas. É uma característica de todas as civilizações, inclusive da nossa.
Vivemos sobre falhas geológicas que mapeamos, mas não controlamos. Construímos cidades nas sombras de vulcões ativos. Ignoramos sinais por comodidade, por inércia, por incapacidade de imaginar o que nunca vimos acontecer. Pompeia foi enterrada em um dia e passou 700 anos debaixo da terra antes de alguém procurar o que havia se perdido. A pergunta que ela nos faz 2000 anos depois continua sem resposta. O que estamos deixando de ver porque ainda não temos vocabulário para nomear? O passado não é um lugar distante, é uma camada abaixo dos nossos pés. E às vezes, para entender o presente, é preciso escavar com cuidado, remover a cinza e olhar diretamente para o que ficou preservado lá embaixo, a vida que existia antes do silêncio. Na próxima era, continuamos essa jornada.